Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, gravei vários stories lá no meu Instagram falando um pouquinho do que eu tava fazendo no meu dia a dia, o pessoal pediu para fazer muito isso e acabei comentando bem rapidamente da minha nova estratégia de investimentos, que só para você já ter um spoiler aqui, ela se baseia muito em começar a investir mais pesadamente no exterior, em especial nos Estados Unidos. Então o que eu quero fazer hoje? Eu quero mostrar para vocês aqui como que vai ser essa estratégia, o que eu mudei, o que eu pensei, mostrar também alguns ativos, né? Ou seja, as ações que eu escolhi, os fundos que eu escolhi para comprar, para você ter aí em mente. Lembrando, não é para você copiar essa estratégia, muito menos copiar os ativos que eu escolhi aqui, porque isso são todas as minhas próprias análises, o meu próprio perfil. Só que o que você pode tirar desse vídeo é entender o porquê que eu mudei minha estratégia e tentar ver na sua cabeça se isso faz sentido para você ou não. Então, é sempre o que eu sempre falo nesse canal, né? Escuta pessoas, né? Seja eu, seja outro canal, colhe informações e aí pensa na sua estratégia quando você tiver uma gama de informação disponível para você. No fim das contas, quem decide o seu investimento é você mesmo, e quanto mais você aprende, mais informação você colhe, melhor você investe e mais, vamos dizer assim, dinheiro no longo prazo você consegue também. Eu montei aqui uma planilha, que é a minha planilha de controle que eu vou mostrar para vocês, mas antes disso eu quero explicar a minha estratégia, tá? Sem números, só falando o porquê dela, depois a gente entra realmente nos números ali. Primeira coisa, cada vez mais está mais importante a gente dolarizar a carteira. Para as pessoas que nunca investiram no exterior e nunca tiveram investimentos atrelados ao dólar, ou seja, por exemplo, uma ação estrangeira, quando a gente teve a crise, quando a gente viu o real se desvalorizar bastante, essas pessoas acabaram perdendo, vamos dizer assim, poder de compra em dólar, porque um real vale muito menos agora do que valia antes. E outra, quando você se expõe ao dólar, você também cria um hedge natural na sua carteira, porque normalmente quando a bolsa cai, o dólar sobe. Então quando você tem ativos dolarizados, isso acaba compensando a queda da sua carteira. Então antes a gente tinha muitas pessoas que falavam que investiam, tal, que gostavam de investir e tinham a carteira 100% atreladas ao Brasil. E aí quando a gente teve essa crise, quando a gente viu o dólar subindo, essas pessoas realmente se assustaram. Então o que eu comecei a ver, obviamente eu sempre pensei que era muito importante a gente dolarizar, mas está mais importante ainda porque eu percebo que o risco Brasil está cada vez mais alto. A gente vinha do momento de uma eleição onde a gente tinha promessas, por exemplo, de menos interferência estatal, das reformas administrativas, reformas políticas, reforma tributária, enfim, todas as reformas que a gente precisa passar para o Brasil voltar, querendo ou não, a gerar emprego, a atrair investimentos, a ser uma estrutura mais, vamos dizer assim, mais fácil na questão tributária, porque é muito difícil hoje de uma empresa entender as questões tributárias do Brasil, tem muito imposto aqui e ali, então isso tudo acaba afetando, querendo ou não, os empreendedores e as grandes empresas a virem para o Brasil, montarem aqui as suas sedes, enfim, as suas fábricas, vamos dizer assim, as suas empresas, né, os seus prédios, e impedem também que tenha uma contratação das pessoas, e aí a gente impede de gerar emprego. E como a gente sabe, tudo gira em volta da geração de emprego, da geração de renda, da geração de, vamos dizer assim, fatos e produtos mais industrializados, mais inovadores. Então tudo isso acaba caminhando, quando a gente tem um pacing, vamos dizer assim, bem interessante nesses lados, o país acaba prosperando. E quando a gente começou a ver aí essa briga política, aí a gente tem decisão para soltar um político, decisão para não soltar o outro, aí um fala que vai ter reforma, o outro fala mas não faz, aí o outro fala que não vai ter. Toda essa indecisão é muito complicada. Não é à toa que o nosso país, e às vezes a nossa bolsa, sofre muito por isso, porque o mercado antecipa o que pode acontecer. E aí o dólar vai disparando, como a gente tem visto ao longo dos tempos aí. Obviamente, aqui não é uma análise macroeconômica, eu não sou economista, tá? Eu nem poderia fazer uma análise tão detalhada com isso, porque eu também não tenho essa capacidade dos grandes economistas. Só que isso é um pouquinho rápido da minha visão, tá? Então, basicamente, o que eu tirei disso tudo? Eu falei, cara, preciso me expor mais ao dólar, preciso me expor mais a ações lá fora e preciso deixar de comprar tanto Brasil. Então vou mostrar para vocês agora o que eu fiz. Bom pessoal, aqui está o Excel, onde eu uso para não só entender a composição da minha carteira, como também eu faço as abinhas aqui para eu ver o pagamento de DARF. Se você não sabe, você precisa pagar DARF toda vez que você vende mais de 20 mil reais em ações em um mês ou vende, por exemplo, fundo imobiliário, que aí não tem isenção. Então eu sempre fico controlando isso daqui, porque se eu faço uma venda ali ou aqui, às vezes no swing trade ali, se eu passo de 20 mil reais em ações, eu preciso pagar o imposto. Então eu sempre faço esse controle aqui nessas abas.
e aí todo mês eu vou lá e emito a DARF. Se você não sabe o que estou falando, tem um vídeo no meu canal falando sobre DARF, vá lá, assista para você não ter problema nas questões tributárias. Mas beleza, como que eu quero que vocês olhem primeiro essa tabela aqui, tá? Qual é a composição ideal da minha carteira hoje? Eu tenho 15% caixa, tá? Eu vou ter 15% caixa, tô quase lá, deve ter uns 13 por aí. 25% da minha carteira vai ser em ações do Brasil, 0% da minha carteira vai ser em fundo imobiliário, e eu já explico por quê. 30% da minha carteira vai ser focado em ações no exterior, ou seja, como vocês podem perceber, eu estou me expondo mais a ações no exterior do que nas ações em Brasil, justamente para dolarizar o meu patrimônio mais, tá? E aí eu também tenho aqui alguns fundos de investimento, esses sim investem em Brasil. Então, se você for ver como um todo, eu tenho ainda um pouco mais de exposição no Brasil porque eu tenho os fundos que investem aqui. Só que se você for olhar para papéis específicos em que eu mesmo escolho, eu estou escolhendo mais papéis, eu tenho uma exposição maior nos Estados Unidos do que uma exposição aqui no Brasil, em termos percentuais, obviamente. Mas tá bom. Por que agora eu escolhi colocar 0% em FIIs? Como vocês sabem, você acompanha meu canal, eu comecei a investir em fundo imobiliário há pouco tempo. E o que eu tenho um pouco de visão aqui? Eu gosto de investir naquilo que eu conheço e naquilo que eu consigo analisar e tentar entender como que aquilo vai caminhar ao longo do tempo. E fundo imobiliário não é algo assim. Eu ainda tenho muita dificuldade em avaliar um fundo imobiliário, eu ainda tenho um pouco de receio em alguns tipos de fundo imobiliário que a gente tem no mercado. Eu acho que o contexto está mudando muito, eu acho que não é essa grande maravilha que todo mundo acredita ser. E por uma questão de simplesmente pensar assim, olha, eu consigo analisar melhor as ações, eu preferi alocar meu capital nelas. Por que outro motivo também? Acredito que tenha mais upside em ações do que fundo imobiliário. Quando eu digo upside é o seguinte, em termos de valorização de capital, ou seja, da ação valorizar, do preço subir, eu acredito que isso exista muito mais em ações do que fundos imobiliários. Obviamente a volatilidade é muito maior quando a gente olha ações, o risco às vezes é muito maior, só que o retorno também tende a ser muito maior quando se olha um horizonte de tempo mais longo, tá? Então por essas duas razões, por essa minha opinião, eu decidi ter 0 FIIs. E aí eu vou alocar todo o meu capital em ações e fundos de investimento. Eu aumentei um pouco a minha participação em fundos de investimentos. Na minha antiga estratégia era 10%, agora passou a ser 30%. E, bom, o caixa diminuiu 5%, foi ali para 15%, antes era 20%, mas essa composição aí sempre tem que dar os 100%, como vocês sabem. Falando aqui das ações Brasil, tá? Do que eu vou ter na minha carteira. Se você me acompanhava e me acompanha há bastante tempo, você vai ver que eu fiz um vídeo no meu canal que eu falei todas as ações que eu tinha, cerca de 14 ações, era bastante empresa, eu não conseguia acompanhar todas elas. Então eu decidi reduzir minha participação no número de empresas e alocar o meu capital nas ações que eu escolhi. Então, começando, eu escolhi investir em Alupar, que é uma empresa de transmissão elétrica do setor elétrico. Vou fazer um vídeo especialmente sobre ela falando por quê, então fica aí no aguardo. Alupar, comprei a Unity, que é a Alupar 11. A Lup 11, né? Bradesco, que é um dos bancos. Para você que não sabe, eu sempre gostei de bancos na minha carteira. Eu tinha Itaú, tinha Bradesco, tinha Banco do Brasil. Dentre os três, eu escolhi Bradesco por perceber que tem um upside maior aí em Bradesco. Também vou fazer um vídeo, vou chamar aqui um analista que trabalha comigo para falar especialmente sobre Bradesco, então vai ser bem legal esse vídeo, fica aí atento no canal. Bradesco escolhi, BBDC4, Turismo CVC, que para você que acompanha meu canal você sabe que eu gosto muito de CVC, é uma empresa que foi bastante penalizada pela crise do corona, obviamente seria, ninguém tá viajando a trabalho, tá tudo fechado, os casos estão explodindo ainda mais, só que é uma empresa que pré-pandemia vinha muito bem, e é uma empresa que ao longo da pandemia também tem tomado bastante atitude para que ela consiga passar pela crise e se recuperar no futuro. Eu fiz um vídeo falando especialmente sobre CVC, tá no card se você quiser assistir. Então o CVC é uma empresa que eu enxergo bastante upside em termos de valorização da ação ao longo dos próximos anos. Tenho ela na carteira também. Siderurgia, Gerdau é uma empresa que eu gosto bastante. Acho que pega um pouco também da alta dos commodities que a gente vem vendo. Tenho Gerdau desde 2017, tá? É uma posição que eu ainda enxergo bastante valorização também. Ela é bem volátil, mas é bem legal porque você consegue acabar esperando bons momentos para entrar. MRV é uma empresa de construção civil, a incorporadora, né, a MRV, para mim
É o melhor do segmento, eu gosto bastante de MRV, eles têm uma pegada bem classes mais baixas, não é de classes altas, só que eu acho isso muito interessante. Então, diversificando a receita cada vez mais, indo também para fora do Brasil, isso é interessante porque antes ela ficava toda praticamente atrelada ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Acho que mudou o nome, não sei nem mais se é Minha Casa Minha Vida, mas é o mesmo programa, e isso era um risco que a gente via. Agora, com essa mudança aí também das receitas, eles estão tentando trazer mais formas, né? mais fontes de receita. Isso é um ponto interessante, eu gosto bastante de MRV e eu acho que a gente, numa recuperação da economia, numa taxa de juros mais baixa, eu acho que isso acaba sendo positivo para a empresa, porque as pessoas acabam investindo em imóveis, né? Comprando imóveis. Gosto de MRV, tenho também há bastante tempo, está na minha carteira. E também vejo upside muito grande em Iochpe Maxion, que o ticker é MIPK3. Fiz um vídeo especial sobre ele, então não vou falar muito, tá no card para você assistir também. E aí uma outra coisa que é interessante mostrar para vocês, tá? Aqui eu fiz um quadrinho, isso aqui é coisa minha mesmo, tá? Que eu coloquei 4 categorias: defensivo, upside, dividendos e volatilidade. É uma nota de 1 a 3, sendo 1 a pior delas, 3 a melhor. Então, por exemplo, quando eu vejo a Alupar, eu vejo que é o setor elétrico, o setor de transmissão, é o setor mais perene. Normalmente tende a ser um setor que paga mais dividendos, e é um setor que é menos volátil, justamente pelos contratos de concessão de longuíssimo prazo. Então, por exemplo, eu coloco em Alupar aqui nota 3 para defensivo, nota 2 para upside, porque eu também vejo que a ação pode valorizar ao longo dos próximos anos, justamente pelo término do período de investimento nas linhas de transmissão, e aí realmente começa a operar aquilo tudo e pagar também dividendos, e normalmente quando aumenta os dividendos as pessoas acabam comprando as ações e o preço vai acabar subindo. Então eu também vejo uma boa oportunidade de upside. Dividendos 3, porque eu estou focando nessa empresa na minha carteira para dividendos, e volatilidade 1, justamente por ser um setor mais consolidado, acaba variando menos. Aí é um pouco assim, com esse pensamento que eu fui fazendo para todas as empresas, tá? E fui dando a nota. E aqui tem um total que é justamente só o que eu mesmo pensei. Então eu somo, por exemplo, volatilidade e upside e tiro o dividendo e defensivo. Porque são duas coisas que eu vou dizer assim, que são mais arriscadas, né? Então quanto mais volatilidade, mais risco, porque ela vai variar muito. Quanto mais oportunidade de upside, também mais risco, a gente pode ver, pelo menos eu considero. E aqui, dividendos e defensivo é algo mais defensivo. Então, eu que criei isso daqui, tá? Eu somo os dois e diminuo os outros. Vamos falar então um pouco também do que eu tô comprando fora do Brasil. Por enquanto, tô usando as BDRs, tá? Tô no processo de abrir uma conta na corretora lá fora, mas por enquanto eu tô comprando as BDRs. Então eu vou ter o ETF VB11, fiz um vídeo falando sobre ele aqui no meu canal. Basicamente, ele vai conter as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, vai replicar o índice S&P 500, sempre interessante. E aí eu quero ter algumas posições em empresas específicas também, que são empresas que eu gosto. Então, uma delas, o Wells Fargo, é uma posição que eu tenho na minha carteira que valorizou já 80%, é bem interessante, eu gosto bastante de Wells Fargo. Bank of America, esses dois aqui são do setor de banco, setor financeiro. Google, Netflix, que eu tô, vamos dizer assim, eu vou até colocar aqui em outra cor, porque em Netflix talvez eu tenha um pouco de dúvida e talvez eu deixe de ter essa posição em breve. Netflix, Apple, que é uma posição que eu gosto bastante também, tenho há bastante tempo. Nvidia foi uma posição que eu comprei recentemente. Se você não conhece a Nvidia, vou dizer que basicamente ela é uma empresa que faz componentes para computador, placas de vídeo, enfim, coisas que o pessoal de entretenimento acaba usando bastante, o pessoal de games. Então eu estou vendo essa alta muito boa em home office, as pessoas comprando cada vez mais PCs, jogando cada vez mais, a parte de entretenimento muito em alta, e a Nvidia acaba aproveitando tudo isso. Não é à toa que desde a crise ela subiu pra caramba, tá? Então a Nvidia é uma empresa que eu gosto bastante. Facebook, Salesforce, foi essa empresa que eu falei no meu story. Salesforce é um CRM, tá? Se você não sabe o que é isso, eu não quero me alongar nesse vídeo. Então pesquisa aí, coloca no Google Salesforce, o que é, você vai acabar lendo sobre a empresa. É uma empresa que eu gosto bastante, tem apresentado bons resultados. Tá em amarelo porque eu não decidi comprar ainda, não terminei todas as minhas análises. E Disney é a mesma coisa. É uma empresa que eu gosto bastante, é uma empresa muito comum, muito famosa entre as B10 aqui, é bastante negociada, só que não é porque todo mundo tem que eu vou ter, eu preciso fazer minha análise e preciso entender se a ação está cara no momento ou não. Ela acabou subindo bastante, então às vezes isso acaba saindo ali na margem de preço de segurança para você entrar, por isso que está em amarelo. E ainda tem mais um espaço ali que é uma empresa que eu estou ainda pensando, não decidi analisar nenhuma outra fundo, mas tem um espaço em aberto aí para nós também. Sobre os fundos de investimento que eu vou ter, são 2 fundos de ações, tá? Então são fundos bastante arriscados. O primeiro deles é o Trust
FIA, né, Trust Valor, como a gente pode chamar, se você não sabe, pesquise aí, é um fundo que eu gosto bastante. E Alaska Black também é um fundo que eu gosto bastante, mas é um fundo que tá sofrendo pra caramba. O pessoal lá do Alaska acabou tendo umas posições bem grandes, por exemplo, em Cogna, se eu não me engano, e o fundo acabou performando bem mal porque as ações performaram mal. Só que eu tenho um pouco de capital atrelado nele, tô segurando e vamos ver. Esses são os dois fundos que eu escolhi para ter. Fechando isso tudo, a gente tem a parte da NuConta aqui, que é pré-feito caixa, que são aqueles 15%, conta 100% do CDI e liquidez imediata. Mas beleza, essa aqui é a minha nova carteira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido um pouco minha estratégia. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de comentar aí, porque eu sempre vou ficar muito feliz em responder você e, cara, ajudar com o que eu puder e o que eu